A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, gostaria de estar convidando agora para junto podermos estar fazendo mais uma lição da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Essa lição tem como texto base Esdras 9, de versículos 5 a 9. Esdras 9, de 5 a 9. O título dessa lição é Esquecendo o Orgulho. Quem escreveu essa lição foi o pastor Elísio Rocha. Vou estar falando aqui a biografia do nosso querido pastor Elísio Rocha. Marechal em Teologia pela Faculdade Unida de Vitória no ano 2011. Tecnólogo em marketing pela Universidade Norte do Paraná em 2010. Licenciatura em História pela Estácio do Rio de Janeiro em 2019. Pós-graduado em Educação à Distância pela Uniceb 2015. Vice-presidente da Associação de Ensino Teológico do Rio de Janeiro, coordenador do curso de Educação Cristã da FABERJ, pastor-presidente da Segunda Igreja Batista em Gramacho, Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro. Desde já nós queremos estar agradecendo ao nosso querido pastor Eliseu Rocha pelo esse estudo maravilhoso que tem nos proporcionado. E ele faz parte também da Convenção Batista Fluminense. Queridos irmãos, nós vamos agora ler o texto proposto pelo pastor Elísio Rocha, que está no Esdras capítulo 9, 5 a versículo 9. Diz assim: E perto do sacrifício da tarde, me levantei da minha aflição, havendo já rasgado a minha veste e o meu manto, me pus de joelho e estendi as minhas mãos para o Senhor, meu Deus. E disse: Meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa tem crescido até os céus. Desde os dias dos nossos pais até o dia de hoje, estamos em grande culpa e por causa das nossas iniquidades fomos entregues, nós, os nossos reis, os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis das terras, e a espada, o cativeiro, o roubo e a confusão no rosto, como hoje se vê. E agora, como por um pequeno momento, se nos fez graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escape e para dar-nos uma estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida à nossa servidão. Porque servos somos, porém, a nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus. Antes estendeu sobre nós a beneficência perante os reis da Pérsia, para revivermos e para levantarmos a casa do Deus de Israel, do nosso Deus, para restaurarmos as suas assolações e para que nos desse uma parede em Judá e em Jerusalém. Então, irmãos, nós estaremos falando sobre um dos pecados mais sérios que tem, que é o orgulho. O irmão sabe que o orgulho precede a queda. E também foi através do orgulho, da exaltação, que a queda de Satanás lá do céu foi esse orgulho. O orgulho é um pecado muito sério que afasta todos nós de Deus. E ele fala assim, começa o estudo na introdução: nos livros de Esdras, Daniel,
Neemias, nesses 3 livros. Exatamente no capítulo 9 deste último, é o capítulo que nós lemos, encontramos a oração pela nação, quer dizer, uma oração intercessória, uma oração de humilhação para a restauração do povo de Israel. Olha a importância aqui, humilhar-nos perante Deus, né? Esdra fazia parte da tribo de Levi. Então, Esdra era um sacerdote da tribo de Levi, foi separada. Era um exímio conhecedor das Escrituras. Ele era, vamos dizer assim, ele tentava conhecer as leis, né? E ajudou na reconstrução do templo. Ele foi destruído por Nabucodonosor. Esdra traz um avivamento para o retorno às Escrituras e para viver na centralidade da vontade de Deus. Olha só, irmão. Muitos hoje falam sobre um avivamento. Mas aqui, olha só o que é um verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento é parecido com que o Levítico, né? Vamos dizer assim, Esdras, o sacerdote, ele trouxe um avivamento ao retorno das Escrituras. O povo estava se afastando das promessas dentro das Escrituras e ele traz na centralidade, no centro da vontade de Deus. Devemos estar sempre no centro da vontade de Deus. O recomeço ou a restauração do povo iniciou com um coração humilde, e uma confissão. Então, através dessas duas colocação, humilde e confessando os nossos pecados. Se confessarmos, ele será fiel a nós para nos perdoar os nossos pecados. De reconhecimento de pecados. Mas eu não pequei. No caso aqui, ele bem próximo assim, ele não foi diretamente que pecou, mas ele se sentiu na obrigação de interceder pelos pecados da nação. Apesar de não ter relação daqueles pecados, Esdras se identificou com o pecado do povo. Essa atitude produziu o esvaziamento de qualquer sentimento de orgulho e vaidade, né, irmão? Então, o que nós temos que fazer para ter esse retorno, a se achegar mais na presença de Deus, é nos esvaziarmos de nós mesmos, no sentido, de qualquer sentido de orgulho e vaidade, se nos despir da presença de Deus. Para viver uma transformação em nossa vida, precisamos esquecer o orgulho, reconhecendo que caímos e erramos. Temos que reconhecer os nossos erros, aonde nós falhamos. Após esse reconhecimento, iniciamos um processo da reconstrução de uma nova história. Então, só a partir quando você realmente se esvazia, quando realmente você confessa os seus pecados, quando você tem uma atitude de humildade e quando você confessa a Deus que está disposto a recomeçar na sua presença, agora obedecendo os seus mandamentos. Quando esquecemos o orgulho, entramos em oração e intercessão, né? Foi essa atitude de Esdras. Olha a oração que ele fez, que nós lemos aqui. Ele viu que ele estava confuso e envergonhado. Mas basicamente ele não tinha coragem nem de levantar face a Deus, porque o pecado tinha se multiplicado sobre a cabeça e a culpa tinha crescido muito. Esdras recebeu a informação de que vários homens casaram com mulheres de outros povos. Já foi falado, eu acho que já foi falado aqui na lição passada, que não era bem porque era de outras nações,
Mas era por isso aqui. Esta era uma atitude completamente condenada por Deus. Vamos ver. Está em Deuteronômio. Vamos ver se tem aqui Deuteronômio. Rapidinho aqui, né? Para a gente... Deuteronômio 7. Deixa eu ver aqui. 7 de 3 a 4. Então diz assim: nem te aparentará com elas, não darás as tuas filhas, os teus filhos, não tomarás as suas filhas para os teus filhos, pois elas faria desviar os teus filhos de mim, para que servissem outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa os consumiria. Essa é a razão, irmão, porque Deus não queria que eles casassem com outras mulheres, as mulheres da terra, sem ser da nação de Israel. Por quê? Primeiro que eles tinham um pacto com Deus de servir somente a Deus. E essas mulheres tinham outros costumes, outra cultura e, logicamente, adoravam outros deuses. Uma vez que tivesse uma conjugação, elas ensinar a língua e adoração a esses deuses. Por isso, não é um preconceito da parte de Deus nem nada, mas é para instruir os filhos a andar no caminho do Senhor. Seus filhos estavam dependendo de outras línguas e adoração de deuses estranhos. Esdras estava transtornado com o que estava acontecendo e não apenas se humilhou, mas foi orar. Até pessoas do sacerdócio, né, estavam descumprindo a vontade de Deus. Irmão, perdoa aqui um instantinho. Eu sou alérgico e... perdoa. Então, orar é buscar a direção de Deus para a nossa vida. Buscar solução para os problemas e crises por meio da oração. Então, devemos buscar Deus para a nossa vida, buscar solução para os problemas e crises por meio da oração. Nós temos um mecanismo muito poderoso que é a oração. E poucas vezes nós oramos e botamos em prática essas coisas. Jesus mesmo disse que tudo que nós quiséssemos, pedisse a Ele em oração, crendo e receberia. Então, Deus não fechou a porta para o homem. E Jesus foi essa porta que abriu entre Deus e o homem. Demonstramos total dependência diante das adversidades que se levantam. Muitas vezes as pessoas tomam uma decisão precipitada. Precipitada, irmão, porque não tem a participação de Deus. E não colocamos diante de Deus essa busca de soluções dos nossos problemas através da oração. Sem sequer solicitar uma oração. Uma pessoa próxima vai procurar um líder sábio para um aconselhamento pastoral. As pessoas fazem suas escolhas e tomam suas decisões, as quais lhe farão lamentar pelo resto das suas vidas, simplesmente por colher orgulho e acharem que podem resolver seus problemas sozinhos. Então, devemos buscar auxílios das pessoas certas, do seu pastor, dos líderes sábios, que darão bons conselhos, mas principalmente buscar a vontade de Deus. E só encontramos a vontade de Deus de duas formas. Primeiro, lendo a palavra dele, meditando na palavra dele, e depois em oração. Porque a oração você fala com Deus, e na leitura da palavra, Deus falando com você através da sua profecia, da sua palavra. Depois de arrancar o cabelo de sua cabeça e os fios da sua barba, versículo 3, versículo 3, está no capítulo 9? Então, nós vemos de um gesto extremo de indignação, ele intercede pelo seu povo. Esdras realiza uma oração pela nação, como hoje se faz
necessário tal atitude. Então, o autor coloca aqui que nesses dias atuais, para a restauração, para a intercessão, para a volta, eu já tenho falado aqui algumas vezes nos estudos que essa pandemia só está prolongando mais porque a igreja não tem orado. A igreja não tem orado o suficiente. Ela ora, mas não, com aquela disposição, um clamor pela nação. Um clamor. Não é uma campanha, não. Eu estou falando cada crente em Cristo Jesus, do Senhor Jesus, botar essa nação aos pés deles. Porque nós somos sacerdote, nós somos a nação santa, sacerdócio real. Então nós temos essa obrigação. O Estado não tem essa obrigação, o ímpio não tem, mas a igreja, ela é intercessória. Ela tem que fazer essa parte, interceder pela nação. Nós sabemos que nos finais do tempo iria acontecer muitas coisas, mas Jesus mesmo ele disse, orai sem cessar. Então a nossa função é intercessória. Foi o que Esdras se colocou à disposição. Vivemos em um Brasil dividido entre ideologias, partidos e religiões. Precisamos deixar de lado nossa visão pessoal e orgulho e atuar intercedendo para que este Brasil supere todas as adversidades, né? Todas as lutas. Então, irmão, nós como igreja devemos fazer essa parte. Precisamos ser um povo cristão que não se permite dividir pelos interesses humanos, partidários, ideológicos, mas que clame pelo valor do indivíduo, praticando a oração intercessória. Então, o que eu já falei aqui, né? Nós somos intercessores dessa cura, né? Buscando verdadeiramente a libertação do povo, né? Então, só através de Jesus que o povo sairá da escravidão do pecado e de todas as demais coisas. Não só social, economicamente, mas sobretudo espiritualmente. Muitas pessoas não dão valor, porque a igreja não trabalha em cima de... Ela faz a parte social, ela trabalha a prosperidade, mas a principal, o povo não dá valor, que é o espírito, o espiritual. E deixa aí o último plano, era para ser o primeiro. Porque se você trata do espírito, as demais coisas, né, o Senhor vai acrescentar. Segundo ponto, então nós falamos aqui no primeiro ponto, para que nós esquecemos o orgulho, entremos em oração e intercessão. Devemos fazer essa parte. Quando esquecemos o orgulho, nos identificamos com o próximo. O próximo é muito importante para a liberdade, para a libertação dos nossos pecados. A humildade e a humilhação de Esdras, mesmo inocente de tais pecados, os pecados não eram dele, presumidamente que ele fizesse parte deles com eles. Porque as nossas iniquidades se multiplicam sobre as nossas cabeças e a nossa culpa cresce até os céus. Está em Esdras 9, o versículo 6, que nós já temos lido, né? Esdras 9, 6. Não vou ler mais não aqui, mas só vou botar aqui para a gente acompanhar. Então, irmãos, Esdras se coloca como intercessor. Nós devemos ser esse intercessor nessa nação, nesse tempo presente. Intercessor do povo, procura o arrependimento e o perdão. Ele procura se arrepender e pedir o perdão a Deus. Não apenas reconhece os erros da sua época, ele vai além, reconhecendo os pecados dos seus pais, dos antepassados, os dias em que vivia. Colocarmos no lugar do outro demonstra o esvaziamento, né? Então, ele se colocou no lugar do pecador. Esvaziamento de sentimentos pessoais. Ele podia fazer, o pecado é meu, não tem nada com isso, mas ele se colocou, que busca o próprio interesse. Quando olhamos para Cristo,
Ó, o Deus que se fez carne, ó. Podemos perceber que ele deixou sua glória. Irmão, já imaginou Jesus nos céus, tranquilo, sem essas lutas que nós temos aqui na terra? Os anjos lhe obedecendo, qualquer ordem que ele desse aos anjos, os anjos estariam ali. Mas ele se fez homem. Sabe o que é se fazer homem? É o que nós somos. Nós somos homens. Deus se fez homem. E ele veio a esse mundo e homem, e carne, e ele provou que nós podemos vencer, sofrendo fome, sede e dor para buscar libertação de todo aquele que crê em seu nome. Por isso que não há um nome que é sobre todo nome, não tem nome maior do que o nome de Jesus, porque ele mesmo disse, não há outro nome pela qual devemos ser salvos. E Jesus, ele fez tudo isso aqui, ele passou fome, sede, dor, tudo que nós passamos não é desculpa para que nós não adoremos a Deus, não sigamos o mesmo caminho. Em João 3,16, vamos ver aqui João 3,16, né, que é o tema central do Evangelho, é João 3,16. Os irmãos sabem disso, né? 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, uma maneira extraordinária, né? Que deu o seu Filho unigênito. Unigênito quer dizer único, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. No versículo 17 ele diz assim, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Ó, Jesus não veio para condenar, Jesus veio para salvar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Né? É interessante essa passagem aqui. Quem crê nele não é condenado. Ó, quem crê em Jesus não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Quem não crê, quem não está crendo, quem ainda duvida, né? Quem ainda não partiu para o lado de cá, o lado de Deus, ele está na parte da condenação. Mas se a todo instante ele se arrepender e se voltar para Deus, portanto, não crê no nome do seu Filho unigênito. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Então, não fique na condenação, venha para a luz, venha para Jesus Cristo. Quando renunciamos o orgulho, nossos títulos, nosso poder financeiro, nossa fama, beleza, e nos concentramos no sofrimento, pecados e dor do povo, podemos verdadeiramente cumprir o segundo mandamento. Ama teu próximo como a ti mesmo. O primeiro mandamento desses 10 mandamentos, Jesus resumiu em 2 mandamentos principais. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o outro parecido com esse é amar ao próximo como a ti mesmo. E esses são os 2 mandamentos fundamentais para o cristão. Infelizmente vivemos um período pós-moderno em que a busca pelo prazer e individualismo tem formado uma geração invisível e diferente à dor dos outros. Precisamos reconhecer nossos pecados diante de Deus. Então, é necessário que nós reconheçamos que nós somos pecadores. A Bíblia diz que não há um justo sequer, nenhum. Nós estamos condenados. E Ele, pelo seu amor, resolveu nos salvar. Então nós estávamos condenados, Jesus agora é o advogado. Ele nos salvou por amor, resolveu nos salvar. Dessa forma, conseguiremos entender os erros
que pessoas cometem conosco, as falhas, as limitações que possa ter. Renunciando ao nosso orgulho, podemos olhar para o próximo e entender que somos iguais. Quando nós entendemos que somos iguais, falhos, podemos cometer os mesmos delitos do que eles, e se colocamos nessa característica de perdoar esses que nos ofendem, então Deus assim tem nos perdoado. E carecemos da misericórdia de Deus. Misericórdia é se colocar no lugar da pessoa que está sofrendo. Meu próximo fale comigo, ou cometa algum delito, terei misericórdia dele. Entendendo que também sou pecador. Então, todos nós somos pecadores. Por isso que ele diz, não julgueis para que não sejais julgados. Porque nós estamos na mesma condição e sujeito a cair. Aquele que está em pé, olha que não caia, né? E pecar contra Deus. Todos tentam, todos sujeitos a pecar contra Deus. Essa visão e sentimento tornam-nos mais humildes e compreensivos, não tendo nenhum prazer sobre a situação de qualquer pessoa que esteja vivendo momentos e dor e sofrimento por causa de algum pecado cometido. Muitas pessoas dizem que os crentes são muito, como é que se diz assim, snob. Não é. É porque a pessoa que crê em Jesus, ele sabe que Jesus veio para salvar. E uma vez que você é salvo por Cristo, você está na condição de ser perdoado por Cristo. É igual o versículo ali, né? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que não condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então o objetivo de Deus é salvar as pessoas. Então você se sente uma pessoa salva, não pelos seus méritos, pela sua capacidade, não, porque Cristo morreu por você. Foi Ele que morreu. Ele que disse, daqui para frente os seus pecados são apagados. Mas Ele disse também, vai e não peques mais. Não é para nós viver pecando, cometendo delito. Não, mas a todo tempo que nós pecarmos, nós temos um advogado fiel. Quem é meu advogado? Meu advogado é Jesus. Ele é fiel e ele está pronto a nos perdoar. Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas ele quer que nós vivamos em santificação na sua presença. Por isso que o crente, às vezes, não participa de algumas festas, de algumas condições, né? Mas não é porque porque é uma necessidade que ele não compartilhe os mesmos pecados que aquela pessoa que está praticando o pecado, porque sabe que o pecado vai ofender a Deus, né? Terceiro ponto. Quando esquecemos o orgulho, entendemos que somos abençoados em meio às lutas. Então, o primeiro ponto, quando nós esquecemos o orgulho, nós nos colocamos numa posição de oração e intercessão. Depois, segundo, quando esquecemos o orgulho, nos identificamos com o próximo. É um processo, né? E agora, quando nós esquecemos o orgulho, entendemos que somos abençoados em meio às lutas. Deus está pronto a nos abençoar. Você que ainda não conhece a Cristo, não se entregou a Cristo, e é necessário que você creia que Ele veio a esse mundo e para te perdoar, para me perdoar, a todo tanto você pode se arrepender e ter uma aliança com Ele. Basta você querer e decidir seguir os seus conselhos. Judá permanecia no cativeiro dos babilônios, a Pérsia. Olha só, aonde que estava? Lá na Babilônia. E a Pérsia, uma potência estrangeira. Os irmãos sabem que os períodos, Babilônia, depois veio o Império Persas, Medos Persa, e assim foi passando de um império para outro. Mas a Pérsia estava nesse momento com uma grande potência.
Nós temos os Estados Unidos atualmente, né, uma das grandes potências, estava ali oferecendo e permitindo retorno a Jerusalém. Ele estava permitindo que o povo retornasse às suas nações, à sua pátria de origem. A construção do templo é a reconstrução das muralhas. Jerusalém estava destruída e era necessário reconstruir a cidade, a capital dos judeus. Esdras reconhece que Deus não tinha desamparado seu povo e que, de alguma forma, o governo pagão estava sendo um instrumento para que o povo revivesse. É interessante que Deus ele se coloca como Deus exclusivo dos judeus, mas Deus é de todo mundo. E agora, ele usa o rei pagão, o rei que não é de Israel, para trazer libertação a esse povo. Estava sendo um instrumento para que o povo revivesse, e Deus estava agindo no tempo por meio da sua misericórdia. Aí que eu falo, irmão, tem algumas pessoas que falam, Deus ainda está no controle. Meu irmão, Deus sempre vai estar no controle. Pode estar qual rei quiser. Atualmente eles falam muito da China, né? A China como isso, como aquilo. Mas Deus é maior do que a China. Muito maior. Deus é maior do que o Brasil. Deus é maior do que os Estados Unidos. Deus é maior do que o universo. Então, tudo isso está patente nos olhos de Deus e Deus está no controle. Nós somos míseros homens diante da face de Deus. Eles eram escravos e servos da Babilônia, mas também servos do Deus Altíssimo. Antes de ser servo lá, eles eram servos de Deus. Os judeus, mesmo debaixo do poderio da Pérsia, mas, sobretudo, debaixo das promessas da restauração e bênção de Deus. Eles foram levados para ali, irmão, pelo pecado, pela desobediência. Eles se tornaram idólatras, não obedeciam às leis de Deus, o pacto foi quebrado, então eles foram levados ali para, uma repreensão e um ensino pedagógico da parte de Deus, para ensinar a eles que devem se obedecer a Deus, né? E ensinar a nós. Hoje nós temos essa história como para nós aprendermos aqui com Esdras, Neemias, o povo judeu. O orgulho muitas vezes impede que reconhecemos a misericórdia de Deus. Quantas coisas Deus nos tem perdoado. Sobre nós também até a ajuda de pessoas que em algum momento nos tiraram de alguma dificuldade. Verdade. A verdade, porém, é que ninguém vence sozinho. Não vencemos todas as respostas, mas precisamos uns dos outros. O humano é um ser sociável. Ele foi criado para viver no meio de pessoas, de meio amigos, de sociedade. E nós não venceremos essa luta sozinhos, né? Nós devemos orar e interceder um pelos outros. A incumbência da igreja é essa, de oração e intercessão. Infelizmente, tivemos a oportunidade de conhecer pessoas que venceram a vida com a ajuda da esposa, amigos, filhos. Hoje, depois do sucesso, abandonaram as famílias para construir outra família, não dando devido reconhecimento às pessoas envolvidas com o seu sucesso. Isso aqui se chama ingratidão, né? E quando você deixa de adorar a Deus e servir outro Deus, andar por outros caminhos, que não é só o caminho do Senhor, infelizmente, meu amigo, meu irmão, você está sendo um ingrato. O ingrato não a mim, mas a Deus, que te criou, que te dá alimentação, que te dá vestimenta, que cuida de você, que te protege, que dá os grandes livramentos, né? Então é necessário nós reconhecermos que Deus é o principal da nossa vida. A caminhada ministerial, profissional e familiar construída de várias mãos, pessoas passaram e ajudaram você a chegar exatamente onde você está, né? É o que ele colocou aqui, muitas das vezes família. Mesmo diante da luta, pessoas foram usadas por Deus para abrir as portas e orientar a sua caminhada. Esdras reconhece que, mesmo diante da servidão, Deus estendia sua mão misericórdia para abençoar o povo. Agradeça a Deus, mesmo que as lutas estejam duras e constantes em sua vida.
Então, a recomendação que nós agradeçamos a Deus, né? E a oração de Neemias, de Esdras, aliás, uma oração poderosa, irmão, uma oração de avivamento. Mas qual o tipo de avivamento que você está querendo? Olha só, aqui a autoria ele fala que o avivamento dá trazer para o centro da vontade de Deus, que muitas das vezes estamos afastados, mesmo estando na casa de Deus, e os ensinamentos também, diante da igreja, nós temos que examinar as escrituras, conferir como os bereanos, se aquilo que estava sendo falado no púlpito é realmente o que a Bíblia nos ensina. Então, irmão, a leitura da palavra, a oração, tudo isso faz com que nós nos alimentamos. Não precisa, eu estou dizendo assim, não precisa, você só está indo no pastor, não, você mesmo abrir sua Bíblia, examinar. Nós temos o Espírito Santo, que é o nosso consolador, que é o nosso intérprete. Então ele interpreta, ele nos ensina, nos esclarece. E ele mesmo disse, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. E ele vai dar a sabedoria liberalmente para qualquer pessoa que precisar de sabedoria. E disse assim, meu Deus, aqui ele fala, tem um ponto aqui que ele diz assim, o sacerdote fez parte, escape, e porque somos servos, porém, da nossa servidão não nos separou, nosso Deus. Antes estendeu sobre nós a beneficência perante os reis da Pérsia. Então ele reconhece que essas pessoas, o rei, que deu todo suporte, né, para que eles se retornassem. O rei ímpio deu suporte para que eles restaurassem a sua nação. É muita bênção, né? Então, irmãos, devemos agradecer a Deus. Mesmo em lutas, mesmo nesse tempo de distanciamento, pandemia, Deus cuida de mim, Deus cuida de você, Deus cuida de nós. Constante em sua vida e permanece no trono da glória, comandando, dirigindo o universo. Olha o que eu falei. Quando você olha assim, às vezes eu vejo um filme aí, mostra-se o espaço. Irmão, já imaginou Deus cuidando disso tudo, com o poder da sua voz, com o poder? Porque Deus, quando Ele fala, igual Jesus falou, repreendeu o mar e o vento, Ele obedeceu, e os discípulos falaram, quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedece. Deus, quando disse, haja a luz, e foi feita a luz, que coisa extraordinária. Então, Deus sustenta a vida do universo, da constelação, pelo poder da sua palavra. E Ele soprou em nós o fôlego de vida, e nós fomos feitos alma vivente. Isso é extraordinário, irmão. Um pedaço de barro passou a ser carne, né? É muito extraordinário você ver Deus criando. Ele não se esqueceu de você. Deus não se esquece dele. Ainda que a mãe viesse se esquecer do seu filho, Deus não se esquece. Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, até separei aqui da outra Bíblia, né? Mateus. Isso é muito importante, irmão, porque no momento desse, momento de perseguição, luta, provações, tribulações, dificuldade, adversidade, Deus está conosco. Deus está aqui. Deus está aí. Deus está onde invoca o seu nome. Ensinando-nos a guardar. Olha que essa é a nossa função de discípulo e de igreja. Ensinando a guardar. Eu vou ler aqui os 3 versículos. Mas basicamente era o versículo 20 aqui de Mateus, 28. Mas vou para ter o entendimento. Jesus, aproximando, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Do céu e na terra. Olha só. Ide por todo o mundo. Eu, você, fazer discípulo de todas as nações. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando, nós devemos ensinar, a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Quem ordenou? Jesus. E eis que estou convosco todos os dias,
até a consumação do século. Até terminar toda essa geração, a obra de Deus, restauração, até ele concluir toda a obra, irmão, ele estaria conosco. Nós não estamos sozinhos aqui nesse planeta, não. Jesus está entre nós, e Espírito, e é verdade. Por isso que tem um cântico que fala assim: Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Não vou cantar nada. Então, irmãos, chegamos ao fim de mais um estudo. E eu quero falar aqui para pensar e agir. Vamos estar orando ainda por você, por mim, pela nossa nação, né? Sabendo que o pecado tem traduzido grande prejuízo para o povo de Deus, em qual área da sua vida você precisa quebrar o orgulho? Isso aqui é para nós refletirmos, né? Precisamos confessar nossa dependência de Deus. Nós dependemos, irmãos. O homem não quer depender de Deus, por isso que ele está nessa situação. Guerra, rumores de guerra, violência, peste, porque ele não quer depender de Deus. O dia que o homem disser assim, ó, as nações, nós queremos depender de Deus, aí Deus virá e agirá em nosso favor. Né? Recomeçar com sucesso e deixar a autossuficiência. Nós não somos autossuficientes. Confiar na direção do Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Como tem sido o seu momento de oração? A qualidade desse momento é vital para qualquer sucesso na vida. Tem uma passagem, se eu lembrar do próximo estudo, eu vou ler essa passagem, que Jesus passou a noite todinha orando a Deus. Imagine, passar a noite todinha orando a Deus. Jesus precisava orar? Quero crer que não, porque Jesus é o próprio Deus, então, mas para quê? Para que ele desse ensinamento que nós devíamos fazer o que ele fez, né? Ensinando a guardar todas as coisas que ele mandou. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por mais esse estudo? Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Confessamos nossos pecados, Senhor, e entregamos diante do teu altar toda a nossa culpa, tudo aquilo que nós te ofendemos, que seja por palavra, gesto, qualquer coisa que venha te magoar, Deus. Que o Senhor possa estar livrando as nossas vidas do pecado, nos ajudando a se fortalecer cada vez mais na sua bendita palavra, e que nós possamos buscar incessantemente em oração. Ó Pai, ajuda-nos, ajuda aqueles que precisam, dê direção, aqueles que ainda têm cocheado em dois caminhos, aqueles que ainda andam em dúvida se Tu realmente é o Salvador do mundo. Ó Deus, manifeste para ele a sua glória, a sua justiça, o seu amor. Ó Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas oportunidades que o Senhor nos dá de estar falando do Teu amor, porque o Senhor mostrou que o maior de todas as coisas é o amor, porque Deus é amor. Pai, neste momento eu quero entregar a todos aqueles que vão ouvir, ó Pai, esse vídeo, os inscritos do canal, aqueles que me acompanham, ó Deus, que o Senhor abençoe grandemente. Aquilo que eu não posso fazer por eles, o Senhor, multiplique, dê saúde, dê vida, dê entendimento, dê sabedoria, e que eles possam buscar conhecimento na palavra, e que eles possam aprender de Ti, que é manso e humilde de coração. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor veio e nos ensinou e nos trouxe da sua presença. Obrigado, Deus. Nunca houve, jamais haverá um Deus tão grande como é o Senhor. Em nome de Jesus eu quero te agradecer para todo sempre. Amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permite.